No seu aniversário, ninguém apareceu. O milionário jantou sozinho em um restaurante lotado de gente feliz. A solidão nunca doeu tanto como naquela noite, até que uma mãe solteira entrou pela porta. Música. Ela ouviu, se aproximou e o que fez mudou tudo. Arthur Montenegro olhava para as 30 cadeiras vazias ao redor de sua mesa e sentia como se algo dentro dele se partisse lentamente. Eram 21h43 da noite. Fazia quase 2 horas que ele havia chegado ao restaurante Essência com um sorriso tão largo que suas bochechas doíam com uma emoção tão genuína que havia esquecido a última vez que a sentiu. 30 convites enviados, 30 confirmações recebidas, 30 pessoas que haviam prometido estar aqui, 0 que apareceram. O champanhe Moët Chandon continuava gelando nos baldes de prata, as bolhas morrendo lentamente como sua esperança. As taças de cristal brilhavam vazias sob as luzes quentes do restaurante, refletindo sua solidão multiplicada por 30. O bolo de 3 andares que ele havia encomendado da melhor confeitaria dos jardins esperava em um carrinho próximo às velas apagadas, como se até elas soubessem que não havia nada para celebrar. Seu celular descansava sobre a mesa de toalha branca. Ele o havia verificado 86 vezes nas últimas 2 horas. Ele sabia porque havia contado cada vez que a tela se iluminava com a esperança de ver uma mensagem, uma ligação, uma explicação, qualquer coisa. Mas só havia silêncio digital. Nem sequer tiveram a decência de inventar uma desculpa. Simplesmente não apareceram, como se ele não importasse o suficiente nem mesmo para uma mentira educada. Arthur tomou outro gole de seu whisky Macallan de 30 anos. Era seu 4º copo ou 5º. Havia perdido a conta. O líquido âmbar deslizava por sua garganta sem lhe dar o consolo que buscava. Apenas entorpecia a dor, não a eliminava. E a dor era esta, a compreensão devastadora de que ele havia passado 38 anos construindo um império profissional e 0 minutos, construindo algo que realmente importasse: amizades, conexões reais, pessoas que apareceriam não porque precisavam de algo dele, mas porque genuinamente se importavam que ele existisse. O gerente do restaurante Ricardo passou perto de sua mesa pela 3ª vez em 10 minutos. A cada vez sua expressão era mais desconfortável, mais compassiva, mais insuportável. Arthur sabia o que ele estava pensando. Pobre homem rico que organizou uma festa e ninguém veio. Que patético, que absolutamente humilhante. E ele tinha razão, era patético. Em uma mesa ao lado, Arthur podia ouvir a risada de uma criança. Uma risada clara, genuína, cheia daquela alegria sem filtros que só as crianças pequenas podiam produzir. O som o atravessava como uma faca afiada, não porque fosse irritante, mas porque lhe lembrava exatamente o que faltava em sua vida: autenticidade e momentos reais, alegria que não fosse calculada em termos de retorno de investimento. Ele virou a cabeça ligeiramente, tentando não ser óbvio, e viu uma mulher jovem com um menino de uns 4 anos. Ela estava mostrando algo no cardápio, apontando com o dedo, e o menino assentia emocionado. Usavam roupas simples, nada de grifes caras ou marcas reconhecíveis. Ela tinha aquela beleza natural de alguém que não passava horas em frente ao espelho, mas horas vivendo sua vida. E entre eles havia algo que Arthur reconheceu imediatamente porque nunca o havia experimentado: conexão genuína, amor incondicional, presença real. Ele desviou o olhar sentindo que não tinha o direito de observar algo tão íntimo, algo que ele claramente não merecia ter. Seu celular vibrou. O coração de Arthur deu um salto esperançoso. Finalmente uma explicação, um pedido de desculpas, algo, mas era apenas uma notificação do LinkedIn. Alguém havia visto seu perfil. Que irônico! 300 mil seguidores em redes profissionais, 0 pessoas que apareceram em seu aniversário. Senhor Montenegro. A voz de Ricardo o tirou de seus pensamentos. O gerente estava de pé ao lado de sua mesa com aquela expressão de alguém prestes a dizer algo difícil. São quase 22 horas. A cozinha vai fechar em breve. Deseja que sirvamos algo. Ou admita que ninguém vai vir e pare de ocupar uma mesa enorme em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Era isso que Ricardo queria dizer, mas era profissional demais para verbalizar. O bolo, disse Arthur, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Traga o bolo.
Ricardo piscou surpreso. O bolo, senhor. Sim, com todas as velas. Algo em seu tom fez com que Ricardo não questionasse mais. Ele assentiu e se afastou em direção ao carrinho com o bolo de 3 andares. Arthur serviu-se de mais uísque. Suas mãos tremiam ligeiramente. 38 anos. Ele havia construído uma empresa avaliada em milhões. Havia fechado acordos com corporações internacionais. Havia dado palestras para milhares de pessoas. Havia aparecido em revistas de negócios como um exemplo de sucesso empreendedor. E aqui estava ele sozinho em seu aniversário, prestes a soprar velas em frente a 30 cadeiras vazias, porque não tinha mais ninguém em sua vida, nem uma única pessoa. O peso dessa constatação o atingiu como um soco no estômago. Durante anos ele havia racionalizado sua solidão. Estava ocupado construindo seu negócio. Relacionamentos pessoais profundos exigiam um tempo que ele não tinha. Haveria oportunidade mais tarde para focar em sua vida pessoal. Mas o mais tarde havia chegado e descobriu-se que ele não havia construído as fundações para nada real. Havia trocado humanidade por sucesso profissional e agora, cercado de luxo, champanhe caro e flores que custavam milhares de reais, percebia que havia feito o pior negócio de sua vida. Ricardo voltou, empurrando o carrinho com o bolo. Era lindo, elaborado, provavelmente delicioso e completamente obsceno em sua solidão, 3 andares de pasta americana e flores de açúcar para uma pessoa. O gerente começou a acender as velas uma por uma. 38 pequenas chamas que dançavam no ar-condicionado do restaurante. Arthur as observava, hipnotizado enquanto algo dentro dele se quebrava definitivamente. «Deseja que apaguemos as luzes que cantemos?» perguntou Ricardo claramente, sem saber como lidar com essa situação desconfortável. «Não», respondeu Arthur. «Apenas deixe-o aí». Ricardo assentiu e se retirou rapidamente, provavelmente aliviado por escapar dessa cena deprimente. E então Arthur ficou sozinho completa. Devastadoramente sozinho, em frente a um bolo com 38 velas, em frente a 30 cadeiras vazias, em frente à evidência irrefutável de que havia desperdiçado 38 anos, construindo uma vida que ninguém queria compartilhar com ele. As velas queimavam lentamente a cera, começando a derreter sobre o bolo. Ele deveria fazer um pedido. Deveria soprá-las cercado de pessoas que o amavam. Este momento deveria ser alegre, comemorativo, cheio de significado. Em vez disso, era o momento mais solitário e patético de sua existência. Arthur fechou os olhos não para fazer um pedido, mas porque, se não o fizesse, as lágrimas que vinha segurando nas últimas 2 horas finalmente escapariam, e ele não estava pronto para esse nível de humilhação pública. Mas a dor em seu peito não parava. Crescia, se expandia, o preenchia completamente até que ele não conseguia mais respirar ao redor dela. E naquele momento, com os olhos fechados e o coração partido, Arthur Montenegro entendeu algo fundamental. O sucesso sem conexão humana real não era sucesso. Era apenas uma gaiola dourada cujas paredes você mesmo havia construído. E ele havia construído a sua tão alta e tão sólida que ninguém podia entrar nem mesmo em seu aniversário, nem mesmo quando mais precisava. Luana Silva havia notado o homem da mesa grande, desde o momento em que chegou ao restaurante Essência. Era difícil não notá-lo. Ele havia entrado com uma energia que iluminava o salão, cumprimentando o gerente com familiaridade, caminhando em direção àquela enorme configuração de mesas, com um sorriso tão genuíno que Luana sentiu algo parecido com inveja. Era assim que parecia alguém que esperava algo bom, alguém que tinha razões para estar animado. Ela estava sentada na mesa ao lado com Mateus, seu filho de 4 anos, comemorando o aniversário dele com um jantar que ela nunca poderia pagar por si mesma. Havia sido um presente de sua irmã Daniela, que depois de ver Luana trabalhar 18 horas por dia, durante meses como designer freelancer, mal sobrevivendo, havia insistido em lhe dar esta noite especial. «Você merece algo especial, Lu», dissera Daniela enquanto lhe entregava a reserva. «Você e o Mateus, uma noite em que não precise se preocupar com o preço do cardápio ou se o dinheiro dá para a sobremesa. Apenas aproveitem». E Luana estava tentando de verdade.
Mateus estava fascinado com tudo. Os talheres elegantes, o pão quente que um garçom trouxera em uma cesta, a forma como seu guardanapo estava dobrado como um cisne. Para ele era uma aventura mágica. Para Luana, era um lembrete doloroso de tudo o que ela não podia lhe dar regularmente. Mas ela havia enterrado essa culpa fundo o suficiente para sorrir enquanto Mateus apontava animadamente para cada detalhe do restaurante. Mamãe, olha, as luzes são como estrelas. Sim, meu amor, são muito bonitas. E eu posso pedir o que eu quiser. O que você quiser, respondeu Luana, embora seu estômago tivesse se contraído ao ver os preços no cardápio. Mas Daniela havia pago adiantado. Havia insistido para que ela não se preocupasse. Então Luana respirou fundo e deixou Mateus escolher o prato mais caro só porque ele gostava de como o nome soava. E então ela começou a observar o homem da mesa grande, não intencionalmente no início, mas era impossível não notar como ele verificava o celular a cada poucos minutos, como seus olhos se dirigiam para a entrada cada vez que a porta se abria, como seu sorriso, aquele sorriso radiante com o qual ele havia chegado, começava a se tensionar nas bordas, conforme os minutos passavam. 10 minutos, 20, 30. As cadeiras permaneciam vazias. Luana viu o momento exato em que a esperança começou a se transformar em preocupação. Foi por volta das 20h30 quando o homem ligou para alguém. De onde estava sentada não podia ouvir a conversa, mas viu sua linguagem corporal, o encolher inicial de ombros, depois a confusão, finalmente algo que se parecia com dor. Ele desligou e ficou olhando para o celular como se este o tivesse traído pessoalmente. Mamãe, por que aquele senhor está sozinho? Perguntou Mateus, sua vozinha clara no murmúrio do restaurante. Psiu, meu amor, não se aponta para as pessoas, respondeu Luana suavemente, embora ela mesma estivesse se perguntando o mesmo. Às 21h, Luana entendeu que algo estava terrivelmente errado. O homem havia pedido que servissem champanhe em todas as taças daquela mesa enorme. O garçom o fez claramente desconfortável, enchendo taça após taça, enquanto o homem observava com uma expressão que Luana conhecia muito bem. Era a expressão de alguém tentando desesperadamente manter o controle enquanto seu mundo desmoronava. Ela conhecia aquela expressão. Tinha-a visto em seu próprio espelho no dia em que descobriu que estava grávida e o pai de Mateus desapareceu sem deixar vestígios. Tinha-a visto no dia em que seu último cliente importante cancelou o contrato sem explicação, deixando-a sem renda por meses. Tinha-a visto toda vez que teve que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida suficiente. Era a expressão da solidão absoluta, disfarçada de dignidade frágil. Eu quero bolo, disse Mateus, terminando seu prato principal com entusiasmo. Logo, querido, primeiro temos que esperar um pouco. Mas Mateus tinha 4 anos e paciência não era seu forte. Começou a se mexer inquieto na cadeira cantando uma canção que aprendera na pré-escola sobre dinossauros. Luana o deixou. Em um lugar como aquele, cercada de adultos sérios com conversas sérias. A alegria sem filtros de seu filho era provavelmente irritante para alguns, mas ela não se importava. Mateus tinha o direito de ser uma criança. E então ela viu quando trouxeram o bolo, um bolo enorme de 3 andares coberto de decorações elaboradas e cercado por velas. 38 velas, contou Luana. Era o aniversário daquele homem, e ele estava completamente sozinho. O gerente acendeu as velas uma a uma, enquanto o homem observava com uma expressão que fez algo dentro do peito de Luana se contrair dolorosamente. Ela conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém que estava se partindo por dentro, mas mantendo a compostura por fora. O olhar de alguém que havia esperado algo lindo e recebera abandono. As velas queimavam, as pequenas chamas dançando no ar-condicionado. O homem as olhava sem se mover, sem soprar, sem fazer nada, exceto existir naquele momento horrível de compreensão total. Luana viu, quando ele fechou os olhos, viu como suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa. Viu o tremor quase imperceptível em seus ombros. E soube com uma certeza que vinha de ter estado quebrada ela mesma muitas vezes, que aquele homem estava a segundos de desabar completamente. Mamãe, aquele senhor tem bolo? Observou Mateus, seus olhos se iluminando com interesse infantil. Sim, meu amor. É o aniversário dele.
Acho que sim. Porque ele está sozinho. Quando é meu aniversário, você está sempre comigo. A pergunta inocente de Mateus atingiu Luana como uma revelação. Porque este homem, claramente bem-sucedido com base em suas roupas caras e sua reserva para 30 pessoas em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, estava sozinho. Como era possível que ele estivesse comemorando seu aniversário completamente sozinho? Luana olhou ao redor do restaurante, outras mesas cheias de casais, famílias, grupos de amigos, risos, conversas, conexão. E então esta ilha de solidão no centro, cercada de champanhe não bebido e cadeiras vazias. Era obsceno, era desolador. Era algo que Luana, que passara noites demais chorando sozinha depois de colocar Mateus na cama, que conhecia intimamente, o peso da solidão não podia simplesmente ignorar. Mateus, disse ela tomando uma decisão que provavelmente era impulsiva e possivelmente inadequada, mas absolutamente necessária. O que você acha de levarmos um pouco de alegria para aquele senhor? Mateus a olhou confuso. Como? Que tal se o ajudarmos a soprar as velhinhas dele? Ninguém deveria ficar sozinho no aniversário. Os olhos de Mateus se iluminaram com aquele entusiasmo puro que só as crianças pequenas podiam gerar. Sim, eu sou muito bom em soprar velhinhas. No meu aniversário eu apaguei todas de uma vez. Luana sentiu um nó na garganta. Seu filho. Este pequeno ser humano que conhecera dificuldades desde que nasceu, que vira sua mãe lutar e se sacrificar e mal sobreviver, ainda tinha essa capacidade de ver alguém sofrendo e querer ajudar. Ela o havia ensinado isso, percebeu. Em meio a toda a sua pobreza e dificuldade, ela lhe ensinara empatia. Vem, disse ela, levantando-se da mesa e pegando a mão de Mateus. Seu coração batia rápido. Isso podia dar terrivelmente errado. O homem poderia se ofender com a intromissão, poderia rejeitá-los, poderia dizer algo cruel que Mateus não entenderia, mas que Luana sentiria profundamente. Mas também poderia ser exatamente o que aquele homem precisava naquele momento. E Luana sabia melhor do que ninguém como era precisar de algo tão desesperadamente e não ter ninguém que o desse. Ela caminhou até a mesa grande, seus passos medidos, ciente de que várias pessoas no restaurante os observavam agora. Mateus caminhava ao seu lado curioso e animado, sem entender completamente o que estavam fazendo, mas confiando em sua mãe daquela maneira absoluta que só as crianças pequenas confiavam. O homem não os vira se aproximar. Continuava com os olhos fechados, as mãos cerradas, a respiração claramente controlada para não desabar. Luana parou ao lado de sua mesa. Por um momento quase se arrependeu, quase deu meia volta e voltou para sua própria mesa, deixando aquele estranho com sua dor privada. Mas então Mateus falou, sua vozinha clara quebrando o silêncio pesado. Olá, senhor. Precisa de ajuda para soprar as suas velhinhas? Os olhos do homem se abriram. Eram escuros, cheios de uma dor tão crua que Luana sentiu como se tivesse levado um soco. Ele olhou para Mateus, primeiro, depois para ela, a confusão se misturando com algo que parecia perigosamente com esperança desesperada. Sua voz saiu rouca. Eu não. Ninguém deveria ficar sozinho no aniversário, disse Luana suavemente antes que ele pudesse rejeitá-los. E meu filho é um especialista em soprar velas, não é Mateus. Sim, eu consigo apagar todas. Quantos anos o senhor tem? Perguntou Mateus com aquela adorável falta de filtro das crianças pequenas. O homem olhou para os dois como se não pudesse acreditar que eram reais. Como se esperasse que desaparecessem a qualquer momento, revelando-se uma ilusão cruel. 38, respondeu ele finalmente, sua voz mal um sussurro. Uau, isso é muito, eu só tenho 4, disse Mateus, levantando 4 dedinhos com orgulho. E então algo extraordinário aconteceu. O homem, este desconhecido elegante, cercado de luxo e solidão, começou a chorar. Não discretamente, não com lágrimas silenciosas que pudesse esconder, mas com soluços que sacudiam seus ombros, com lágrimas que caíam livremente sobre a toalha de mesa branca, com uma dor tão profunda que Luana sentiu seu próprio peito se contrair em resposta. Mateus, assustado com a reação, agarrou-se à perna de sua mãe. Mamãe, o senhor está triste. Sim, meu amor, muito triste. Podemos fazer ele se sentir melhor.
Luana olhou para aquele homem destroçado, para seu filho inocente, para as 38 velas queimando lentamente, e tomou outra decisão impulsiva. Sentou-se na cadeira ao lado do homem, colocou Mateus em seu colo e estendeu a mão para tocar suavemente o braço do estranho. Ei, disse ela com uma voz gentil. Eu não sei o que aconteceu esta noite. Não sei quem não apareceu ou por quê. Mas eu sei como é se sentir sozinho em momentos que deveriam ser especiais. E sei que ninguém, absolutamente ninguém, merece chorar em frente a velas de aniversário sem que alguém se importe. O homem ergueu o olhar para ela, seus olhos vermelhos e inchados, sua compostura completamente destruída. Vocês não me conhecem, conseguiu dizer. Não, admitiu Luana. Mas isso não significa que não possamos estar aqui agora. Às vezes, os estranhos são as únicas pessoas que conseguem ver a sua dor sem julgá-la. Houve um silêncio. O restaurante continuava ao redor deles, mas nesta mesa, neste momento, o mundo havia se reduzido a 3 pessoas conectadas, por algo tão simples e tão profundo como o reconhecimento da humanidade compartilhada. Finalmente, o homem assentiu. Não disse nada, apenas assentiu. E Luana soube que eles tinham acabado de cruzar um limiar invisível. Algo havia começado naquela noite, algo que nenhum deles havia planejado, mas que todos precisavam desesperadamente. Arthur não sabia por quanto tempo ficou chorando na frente de 2 estranhos. Minutos, talvez uma eternidade. O tempo se tornara elástico, esticando-se e contraindo-se em torno daquele momento impossível em que uma mulher que ele não conhecia e um menino de 4 anos testemunharam seu colapso mais completo. Quando finalmente conseguiu respirar sem que o ar saísse em soluços entrecortados, quando conseguiu limpar o rosto com o guardanapo de linho que provavelmente custava mais do que deveria, ele ergueu o olhar e encontrou algo que não esperava. Os olhos da mulher não mostravam pena, mostravam compreensão. Havia uma diferença fundamental entre as duas coisas. Pena era o que ele vira na expressão do gerente Ricardo a noite toda. Era condescendente, desconfortável, algo que o fazia se sentir pequeno mesmo quando vinha envolta em cortesia profissional. Mas compreensão era isto, o olhar de alguém que já estivera onde você estava, que conhecia aquele tipo específico de dor, que não o julgava por estar quebrado, porque ela também já estivera quebrada. Desculpe, conseguiu dizer Arthur, sua voz ainda rouca. Eu não sei o que me deu. Você não precisa se desculpar por ser humano, respondeu a mulher. Ela tinha uma voz suave, mas firme. O tipo de voz que soava como se tivesse tido que ser forte vezes demais. Eu sou a Luana e este é o Mateus. O menino o olhava com aqueles olhos enormes que só as crianças pequenas tinham, cheios de curiosidade sem malícia. O senhor já se sente melhor? Perguntou Mateus. A pergunta era tão direta, tão genuinamente preocupada, que Arthur sentiu algo se mover em seu peito. Algo que não era dor desta vez, mas algo mais quente, mais frágil. Um pouco, respondeu ele honestamente. Obrigado por perguntar. Minha mamãe diz que quando estou triste, abraços ajudam. O senhor quer um abraço? Arthur olhou para Luana sem saber como responder. Ela sorriu com uma mistura de desculpa e ternura. Você não precisa aceitar. O Mateus tem bem, ele tem um coração muito grande para alguém tão pequeno. Mas Arthur descobriu que sim, ele queria. Queria desesperadamente aquele abraço de um menino que não sabia quem ele era, que não se importava com sua conta bancária, ou sua empresa de consultoria, ou sua lista de realizações profissionais. Um menino que apenas via um homem triste e queria ajudar. Eu adoraria um abraço, disse ele, e sua voz falhou ligeiramente na última palavra. Mateus não precisou de mais convite. Deslizou do colo de sua mãe e contornou a mesa seus passinhos curtos, cheios de determinação. Quando chegou a Arthur, ergueu seus bracinhos. Arthur se agachou e o menino o abraçou com aquela força surpreendente que as crianças pequenas tinham apertando forte como se pudesse espremer toda a tristeza para fora. Pronto, pronto, disse Mateus, dando tapinhas em suas costas como vira os adultos fazerem. Tudo vai ficar bem.
E Arthur, um homem de 38 anos que fechara acordos multimilionários sem piscar, que fizera apresentações para centenas de executivos, sem nervosismo, que construíra um império com base em uma confiança inabalável, começou a chorar novamente. Mas desta vez era diferente. Não era o choro desesperado de alguns momentos antes. Era algo mais profundo, mais catártico, como se todas as lágrimas que ele contivera por anos estivessem finalmente encontrando uma saída. Luana não disse nada, apenas permaneceu sentada, dando-lhe espaço para sentir o que precisava sentir. E naquele silêncio compassivo, Arthur encontrou algo que procurava sem saber por toda a sua vida adulta: permissão para ser vulnerável. Quando finalmente se separou de Mateus, o menino o olhou seriamente. Melhor, muito melhor, respondeu Arthur e se surpreendeu ao perceber que era verdade. Obrigado, Mateus. De nada, agora podemos soprar as velas. Elas estão derretendo no bolo. Arthur olhou para as 38 velas. A cera começara a pingar sobre a pasta americana branca, criando pequenos rios de parafina. Ele estivera tão perdido em sua miséria que havia se esquecido completamente de seu propósito. Sim, disse ele, deveríamos soprá-las. Ele se virou para Luana, que ainda estava na cadeira ao lado dele, observando tudo com uma expressão que misturava calor com algo que se parecia com dor reconhecida. Vocês gostariam de me ajudar. Não sei se consigo fazer isso sozinho. Luana o estudou por um momento. Arthur viu como seus olhos percorreram seu rosto, provavelmente, notando suas roupas caras, seu relógio, que custava mais que um carro, as 30 cadeiras vazias, que gritavam sua história sem a necessidade de palavras. Ele viu o momento em que ela tomou uma decisão. Claro, disse ela. Ela simplesmente se levantou e moveu sua cadeira para mais perto, de modo que os três ficassem em frente ao bolo. Mateus subiu em uma cadeira entre eles, seus olhinhos brilhando de emoção com a perspectiva de soprar velas alheias. — O senhor tem que fazer um pedido, perguntou o menino. Essa é a regra. Arthur havia se esquecido dessa parte, os pedidos de aniversário. Quando era criança, sempre desejava coisas materiais, brinquedos, videogames. Quando era adolescente, desejava sucesso. Quando era um jovem adulto, desejava dinheiro, reconhecimento, poder. E ele obtivera tudo isso, cada desejo materializado, da maneira mais literal possível. Mas esta noite, olhando para esta mulher e este menino que não o conheciam, mas que se sentaram com ele em seu momento mais sombrio, Arthur descobriu que havia apenas uma coisa que ele realmente queria. Pronto, disse ele. Já fiz meu pedido. O que é? Perguntou Mateus com sua encantadora falta de filtro. Mateus repreendeu Luana suavemente. Os desejos são secretos. Ah, é verdade. Desculpe. Arthur sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda frágil, mas real. Tudo bem. Não posso dizer exatamente o que é, mas posso dizer que tem a ver com não estar sozinho. Luana olhou para ele então e Arthur viu algo em seus olhos que lhe disse que ela entendia completamente, que ela também conhecia aquele desejo que talvez ela mesma o tivesse feito em noites escuras e solitárias. No 3, disse ela. 1, 2, 3. Os três sopraram as 38 velas, bem por bobagem. Principalmente Mateus soprou com todo o entusiasmo de um menino de 4 anos, cuspindo um pouco no processo, o que normalmente teria horrorizado Arthur, mas que agora apenas o fez rir. Uma risada real, não a risada educada e calculada que ele usava em eventos de negócios, uma risada que vinha de algum lugar profundo que ele havia esquecido que existia. Conseguimos! Gritou Mateus, levantando as mãozinhas em vitória. Apagamos todas. Sim, nós conseguimos, concordou Arthur. E então, porque a adrenalina do momento e o uísque em seu sistema e a absoluta surrealidade daquela noite o haviam despojado de todos os seus filtros sociais, ele acrescentou: Vocês gostariam de dividir o bolo comigo? É demais para uma pessoa e seria uma pena desperdiçá-lo. Luana hesitou. Arthur viu a guerra interna em sua expressão. Provavelmente estava pensando que isso era estranho e inadequado, que deveria voltar para sua própria mesa e deixar este homem rico e patético com sua crise existencial. Por favor, disse Arthur. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que ele não mostrara nem mesmo em seus momentos mais privados. Eu não quero comer sozinho. Não esta noite. Não depois de...
Sua garganta se fechou. Depois de quê? Perguntou Luana suavemente. Depois de perceber que passei 38 anos construindo uma vida que ninguém quer compartilhar comigo. As palavras saíram cruas, honestas, dolorosas. Convidei 30 pessoas, todas confirmaram e nenhuma apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma desculpa. Apenas silêncio. Luana inspirou bruscamente. Eu sinto muito. Não sinta. A culpa não é sua, é minha. Eu construí relacionamentos baseados em transações no que eu podia fazer por eles. E quando eles não precisaram de nada de mim... Ele gesticulou para as cadeiras vazias. Isto é o que resta. Mateus, que estiver ouvindo sem entender completamente, mas captando o tom, colocou sua mãozinha sobre a de Arthur. Nós estamos aqui, disse ele com aquela simplicidade profunda das crianças. O senhor não está sozinho agora. E essas palavras vindas de um menino de 4 anos, que provavelmente esqueceria esta noite em uma semana, quebraram algo dentro de Arthur e o reconstruíram simultaneamente. Você tem razão, disse ele, sua voz embargada de emoção. Eu não estou sozinho agora. Luana suspirou, e Arthur viu o momento exato em que sua resistência desmoronou. Tudo bem, vamos dividir o bolo, mas só se você me prometer uma coisa. O quê? Que amanhã, quando acordar sóbrio e com a cabeça fria, não se arrependa de nos ter deixado ver isto, de ter se permitido ser vulnerável. Porque o que aconteceu aqui esta noite... Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Foi real. E o real é algo raro e valioso. Não o transforme em algo de que se envergonhar. Arthur olhou para ela. Realmente a olhou pela primeira vez. Viu as linhas de cansaço ao redor de seus olhos que falavam de noites sem dormir e preocupações constantes. Viu suas mãos que não tinham a manicure perfeita das mulheres em seu círculo social, mas as mãos de alguém que trabalhava duro. Viu suas roupas simples, mas limpas, escolhidas com cuidado, mas claramente não de grife. E viu sua expressão que continha mais sabedoria sobre a vida real do que todos os executivos com quem ele lidara em sua carreira. Eu não vou me arrepender, prometeu ele. Acho que esta é a primeira vez em anos que fui realmente honesto com alguém, incluindo a mim mesmo. Luana assentiu. Então vamos comer bolo. Ricardo apareceu como se invocado, trazendo pratos e garfos. Sua expressão agora era uma mistura de alívio e curiosidade contida. Ele cortou o bolo em porções generosas, servindo aos 3. Mateus atacou sua fatia com entusiasmo, sujando o rosto de glacê branco, rindo enquanto comia. Arthur deu uma mordida e descobriu que era delicioso, tecnicamente perfeito e completamente sem importância, comparado ao fato de que não o estava comendo sozinho. Posso perguntar uma coisa, disse ele após alguns momentos de silêncio confortável. Claro, respondeu Luana. Por que você fez isso? Por que se aproximou? A maioria das pessoas teria fingido não notar. Teria sido mais fácil me ignorar. Luana pousou o garfo no prato, olhando-o diretamente. Porque eu sei como é estar quebrada e as pessoas fingirem não ver a sua dor porque é desconfortável para elas. E eu decidi há muito tempo que se algum dia visse alguém nesse lugar, não seria a pessoa que olha para o outro lado. Você já esteve lá nesse lugar. Mais vezes do que eu gostaria de contar, admitiu ela. Não da mesma maneira que você. Obviamente, nossas vidas são muito diferentes. Mas a dor é universal, a solidão é universal. E quando eu vi o seu rosto em frente àquelas velas, ela balançou a cabeça. Eu vi alguém que precisava não estar sozinho, e eu tinha o poder de fazer algo a respeito. Então eu fiz. Arthur sentiu algo se expandir em seu peito. Gratidão, admiração e algo mais que ele não se atrevia a nomear ainda. Obrigado. Disse ele simplesmente. Por ver, por não ignorar, por isto. Luana sorriu e era um sorriso triste, mas genuíno. De nada, Arthur. Feliz aniversário. Feliz aniversário, repetiu Mateus com a boca cheia de bolo. E sentado ali no restaurante mais caro de São Paulo, cercado por 30 cadeiras vazias, mas acompanhado por uma mãe solteira e seu filho de 4 anos, que não tinham razão para se preocupar com ele, exceto por sua própria humanidade. Arthur Montenegro teve o melhor aniversário de sua vida adulta. Não porque foi feliz, mas porque foi real.
Eles conversavam há quase 1 hora quando Arthur percebeu que não havia verificado seu celular nem uma única vez. Para alguém que normalmente verificava suas mensagens a cada 5 minutos, cuja vida inteira girava em torno de notificações e e-mails urgentes, isso era revolucionário. Mateus Aviabamis havia adormecido no colo de Luana, sua cabecinha encostada no peito da mãe, uma mancha de glacê ainda visível em sua bochecha. O restaurante começara a esvaziar. Outras mesas já haviam partido, os clientes lançando olhares discretos para aquela configuração estranha, um homem de terno caro, sentado entre cadeiras vazias, conversando com uma mulher e seu filho adormecido. Eu deveria ir, disse Luana finalmente, embora seu tom não soasse muito convencido. Está tarde e o Mateus tem pré-escola amanhã. Arthur sentiu uma pontada de algo parecido com pânico. Ele não queria que eles fossem. Não queria voltar a ficar sozinho. Mas não tinha o direito de pedir que ficassem mais tempo. Eles já lhe haviam dado mais do que ele merecia. Claro, disse ele, tentando manter a voz neutra. Claro. Obrigado por tudo. Por ficarem pelo abraço, por serem gentis com um estranho patético. Você não é patético, interrompeu Luana com firmeza. Você está ferido? Há uma diferença. Arthur olhou para ela. Esta mulher estranha que aparecera em seu pior momento e que lhe mostrara mais compaixão genuína do que qualquer pessoa em seu círculo social por anos. Havia algo nela que o desarmava completamente. Talvez fosse sua honestidade direta. Talvez fosse a forma como ela não parecia intimidada por seu dinheiro ou seu status. Ou talvez fosse simplesmente que ela o vira em seu momento mais vulnerável e não fugira. Posso te perguntar uma coisa, disse Arthur. Luana assentiu, ajeitando cuidadosamente Mateus em seus braços. Por que você estava aqui esta noite? Este restaurante é... Ele parou sem saber como dizer, sem soar condescendente. Caro, completou Luana com um sorriso irônico. Pode dizer. Não vou me ofender por reconhecer a realidade. Foi um presente da minha irmã. O aniversário do Mateus foi há alguns dias, mas ela queria dar a ele algo especial, algo que eu nunca poderia pagar por mim mesma. Havia uma dignidade na forma como ela disse. Sem vergonha, mas também sem pretensões, apenas fatos. Você trabalha como designer? Arthur se lembrava de ela ter mencionado algo a respeito. Freelancer. Design gráfico, principalmente logotipos, materiais de marketing, esse tipo de coisa. É irregular. Alguns meses são bons, outros nem tanto. Ela encolheu os ombros. Mas me permite estar com o Mateus, trabalhar de casa, ser quem o leva e busca na pré-escola. Isso vale mais do que um salário estável. Arthur pensou em sua própria vida. As horas intermináveis no escritório, os fins de semana sacrificados por ligações com clientes em fusos horários diferentes, os relacionamentos negligenciados porque sempre havia outro acordo, outra apresentação, outra oportunidade que ele não podia recusar. Parece que você tem suas prioridades mais claras do que eu, disse ele. Não sei, respondeu Luana honestamente. Às vezes me sinto culpada. Me pergunto se o Mateus não mereceria mais. Um pai presente, uma mãe que pudesse comprar brinquedos novos em vez de usados, férias de verdade em vez de dias no parque. Uma vida mais estável. Mas ele tem você, disse Arthur. E com base no que eu vi esta noite, isso é mais do que muitas crianças têm, incluindo a criança que eu fui. Luana o olhou com curiosidade. Seus pais não eram presentes. Arthur riu, mas era um som amargo. Eles estavam presentes fisicamente. Meu pai construiu sua própria empresa como eu. Trabalhava 70, 80 horas por semana. Minha mãe estava ocupada com seus eventos sociais, seus comitês, mantendo as aparências corretas. Tive a melhor educação que o dinheiro podia comprar. Escolas particulares, tutores, viagens educacionais para a Europa. What's the sea? Exceto o que eu realmente precisava. O que você precisava? Que alguém me perguntasse como eu me sentia. Que alguém notasse quando eu estava triste ou com medo ou confuso. Que alguém me abraçasse como o Mateus me abraçou esta noite sem agenda oculta só porque viu que eu precisava. Sua garganta se fechou.
Cresci pensando que o amor era condicional, que você valia o que podia alcançar. Então eu alcancei tudo e descobri que não valia nada. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Arthur percebeu que acabara de confessar algo que nunca dissera a ninguém, nem mesmo aos terapeutas caros que visitara brevemente antes de decidir que falar sobre sentimentos era uma perda de tempo produtivo. Meu ex, disse Luana depois de um momento. O pai do Mateus? Ele foi embora quando eu disse que estava grávida. Desapareceu. Bloqueou meu número, mudou de emprego, simplesmente sumiu como se nunca tivesse existido. Arthur sentiu uma onda de raiva por alguém que nem conhecia. Sinto muito. Eu também. Não por mim, mas pelo Mateus. Porque ele merece um pai que o queira. Mas depois penso que talvez seja melhor não ter pai do que ter um que não queira estar lá. Pelo menos assim não há rejeição constante. Ela olhou para seu filho adormecido com uma ternura que fez algo doer no peito de Arthur. Eu digo a ele que o pai dele teve que ir para muito longe a trabalho. Algum dia terei que lhe contar a verdade, mas por enquanto quero que ele se sinta amado, mesmo que seja só por mim. Não é só por você, disse Arthur. Com base nesta noite, esse menino tem mais amor em sua vida do que a maioria das pessoas tem em toda a sua existência, incluindo a mim. Luana o estudou por um longo momento. Sabe qual é a coisa mais triste desta noite? Que 30 pessoas me abandonaram. Não. Que você tem todos os recursos do mundo para construir conexões reais e não sabe como fazê-lo. Enquanto eu tenho todo o desejo de dar mais ao meu filho e não tenho os meios. Ela fez uma pausa. Mas apenas um de nós dois está realmente sozinho, e não sou eu. As palavras atingiram Arthur como um soco. Não foram cruéis, foram verdadeiras. E essa verdade era mais dolorosa do que qualquer insulto poderia ter sido. Eu não sei como mudar isso, admitiu ele. Não sei como construir algo real. Passei tanto tempo aprendendo a fechar acordos e gerenciar projetos que esqueci como ser uma pessoa, se é que algum dia soube. Comece sendo honesto, disse Luana. Como você foi esta noite? É assustador, é vulnerável e é desconfortável. Mas é real. E o real é a única coisa que importa no final. Ricardo se aproximou da mesa discreto, mas indicando claramente que o restaurante precisava fechar. Arthur olhou para o relógio. Eram quase 23h30. Eles conversavam há horas. Deixe-me levá-los para casa, disse ele impulsivamente. Você e o Mateus. Está tarde. Conseguir um táxi com uma criança dormindo deve ser difícil. Luana hesitou. Você não precisa. Eu sei, mas eu quero. Por favor, deixe-me fazer pelo menos uma coisa útil esta noite. Ela o olhou por um momento, provavelmente avaliando se era seguro aceitar. Arthur percebeu o quão estranha essa situação devia ser para ela, um homem rico e emocionalmente destroçado oferecendo-se para levá-la para casa. Tinha todos os sinais de alerta vermelhos imagináveis. Tudo bem, disse ela finalmente, mas só porque o último metrô já passou e um Uber seria caro. Arthur chamou Ricardo para pagar a conta. O total era obsceno, incluindo a cobrança integral por 31 refeições que nunca foram servidas. Mas quando entregou seu cartão, não sentiu o pequeno prazer de poder se dar ao luxo como normalmente sentia. Apenas sentiu vazio. Todo aquele dinheiro e a única coisa valiosa da noite fora de graça a compaixão de dois estranhos. Saíram do restaurante para o ar fresco da noite de São Paulo. O manobrista trouxe a Mercedes de Arthur, seus olhos se arregalando ligeiramente ao ver a configuração estranha. O homem elegante, a mulher com roupas simples, a criança adormecida. Arthur abriu a porta traseira para Luana, que acomodou Mateus cuidadosamente no assento. O menino murmurou algo incoerente, mas não acordou. Para onde? Perguntou Arthur assim que ligou o motor. Luana lhe deu um endereço na Vila Matilde, um bairro que Arthur conhecia vagamente como de classe trabalhadora. A distância entre o mundo dele e o dela nunca fora tão clara. Eles dirigiram em silêncio nos primeiros minutos. Arthur estava hiperconsciente da presença dela no banco do passageiro, do som suave da respiração de Mateus na parte de trás desta bolha estranha de intimidade que haviam criado. Posso te perguntar uma coisa? Disse Luana finalmente. Claro.
O que você vai fazer amanhã quando acordar e isto for uma lembrança em vez de uma realidade presente? Você vai voltar para a sua vida como se nada tivesse mudado. Arthur pensou em seu escritório, nas reuniões agendadas, nas ligações com clientes, na rotina que construíra com tanto cuidado e que o deixara tão absolutamente vazio. Eu não sei, admitiu. Parte de mim quer esquecer que esta noite aconteceu. Fingir que foi uma anomalia, voltar ao conhecido porque pelo menos é previsível. E aí a outra parte? A outra parte está apavorada de que se eu voltar para aquela vida vou perceber que ela não vale a pena ser vivida. Que desperdicei 38 anos perseguindo coisas que não importam. Luana assentiu. Essa é a parte que você deveria ouvir. Como? A pergunta saiu desesperada. Como você muda toda a sua vida? Como você reconstrói quando percebe que tudo o que construiu está fundamentado em nada? Um dia de cada vez, respondeu Luana. Uma decisão honesta de cada vez. Uma conexão real de cada vez. Ela fez uma pausa. E talvez se cercando de pessoas que o veem como uma pessoa em vez de um recurso. Eles chegaram ao endereço que Luana dera. Era um prédio de apartamentos de 4 andares, modesto, mas limpo, com roupas penduradas em algumas varandas e vasos de plantas nas janelas. Um mundo completamente diferente da cobertura de vidro e aço onde Arthur vivia. Luana se virou para ele antes de sair. Obrigada por nos trazer. Obrigado por ficar, respondeu Arthur. Por não me deixar sozinho. Por me mostrar que ainda há bondade no mundo. Sempre houve bondade, disse Luana suavemente. Você só estava procurando nos lugares errados. Ela saiu do carro e abriu a porta traseira, levantando cuidadosamente Mateus em seus braços. O menino se aninhou contra ela sem acordar, confiando completamente mesmo em sonhos. Luana chamou Arthur antes que ela pudesse se afastar. Sim. Posso te ver de novo, não para nada estranho. Ele se apressou em acrescentar. Só para conversar, para aprender, para ter pelo menos uma pessoa na minha vida que me veja como algo mais do que uma conta bancária. Luana o olhou por um longo momento. Arthur viu a guerra interna em sua expressão. O debate sobre se era sensato se envolver mais com este estranho rico e quebrado. Me dá seu celular, disse ela finalmente. Arthur o entregou com as mãos tremendo ligeiramente. Luana digitou seu número com uma mão enquanto segurava Mateus com a outra. Não prometo nada, disse ela enquanto lhe devolvia o celular. Nossas vidas são muito diferentes. Isso provavelmente é uma má ideia. Provavelmente, concordou Arthur, mas foi a melhor má ideia que eu tive em anos. Luana sorriu e era um sorriso cansado, mas genuíno. Boa noite, Arthur. Feliz aniversário. Boa noite, Luana, e obrigado pelo melhor presente que já recebi. Ele a viu se afastar, subir os degraus do prédio, desaparecer na entrada. Só então Arthur se permitiu processar completamente o que acontecera naquela noite. Começara com 30 pessoas confirmadas e 0 que apareceram. Estava terminando com 2 estranhos que se tornaram as únicas pessoas reais em sua vida. Ele dirigiu de volta para sua cobertura nos jardins, mas pela primeira vez em anos o luxo de sua casa parecia o que realmente era, uma jaula dourada. Bonita cara e completamente vazia de qualquer coisa que importasse. Ele se sentou em seu sofá de design em sua sala, perfeitamente decorada, olhando as luzes da cidade através das janelas do chão ao teto. E pela primeira vez em sua vida adulta, Arthur Montenegro admitiu uma verdade fundamental: ele tinha tudo e não tinha nada. Mas esta noite no restaurante Essência ele sentira um vislumbre de algo diferente, algo real. E embora o apavorasse, embora não tivesse ideia de como construí-lo, ele sabia que não podia voltar à sua vida anterior, fingindo que nada havia mudado, porque tudo havia mudado, ele havia mudado. E amanhã, quando acordasse sóbrio e com a cabeça fria, teria que decidir o que fazer com essa transformação. Arthur não dormiu naquela noite. Ficou acordado até o amanhecer, começar a tingir o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, pensando em tudo o que acontecera, em tudo o que dissera, na expressão de Luana quando lhe deu seu número. Às 7 da manhã, sua assistente Mônica lhe enviou uma mensagem lembrando sua agenda do dia
3 reuniões, 2 ligações com clientes internacionais, uma apresentação para investidores em potencial. A rotina que ele seguira religiosamente por anos. Mas esta manhã, olhando para aquele itinerário perfeito, Arthur sentiu algo que nunca sentira antes: repulsa. Não pelo trabalho em si, mas pelo que representava. Uma vida completamente dedicada a acumular mais dinheiro que ele já não precisava impressionar pessoas com quem não se importava, construir um império que não significava nada. Ele pegou o celular e escreveu uma mensagem que seria impensável 24 horas antes. Mônica, cancele tudo hoje. Assuntos pessoais urgentes. A resposta chegou quase imediatamente, cheia de pontos de exclamação e perguntas. Arthur as ignorou todas. Desligou seu celular de trabalho completamente. Então olhou para o outro celular, o pessoal, onde o número de Luana esperava em seus contatos como uma promessa ou uma ameaça. Ele não sabia qual. Ele passou 2 dias inteiros sem sair de sua cobertura, olhando para aquele número, debatendo consigo mesmo. O que ele diria? Olá, sou o homem patético que chorou na frente do seu filho. Obrigado por me resgatar do meu aniversário solitário. Por favor, me ensine a ser humano, porque eu claramente esqueci como. Todas as opções pareciam desesperadas. Todas eram verdadeiras. No 3º dia, Mônica apareceu em sua porta sem avisar, algo que ela nunca fizera nos 8 anos em que trabalhava para ele. Arthur, o que está acontecendo? Perguntou ela assim que ele abriu. Você cancelou tudo. Os clientes estão preocupados. Os sócios estão ligando. O Ricardo me contatou dizendo que te viu no restaurante Essência há 3 dias e que... Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. E que você parecia estar passando por algo difícil. Arthur quase riu. Passando por algo difícil era provavelmente a descrição mais suave para ter tido um colapso completo na frente de 30 cadeiras vazias. Estou bem, Mônica. Não está. E tudo bem. Você não precisa estar bem o tempo todo. Havia algo em seu tom que fez Arthur realmente olhá-la. Mônica tinha 42 anos, 2 filhos, um marido que adorava. Em todos esses anos trabalhando juntos, Arthur nunca lhe perguntara nada pessoal além do estritamente educado. Você sabia? Perguntou ele de repente. Você sabia que ninguém viria ao meu aniversário? Mônica baixou o olhar. Eu não sabia. Mas não fiquei surpresa quando o Ricardo me ligou no dia seguinte perguntando se você estava bem. Por que não ficou surpresa? Sua voz saiu mais dura do que ele pretendia. Porque, Arthur, em 8 anos trabalhando com você, eu nunca te vi ter uma conversa real com ninguém. Tudo é negócio, tudo é transação. Mesmo quando você convida pessoas para eventos, é para fechar acordos ou manter relações profissionais. Ela parou. Você não tem amigos. Você tem contatos. A verdade daquelas palavras o atingiu fisicamente. Por que você nunca me disse nada? Porque não era meu lugar. E porque... Mônica suspirou. Porque é mais fácil trabalhar para alguém que mantém distância profissional do que para alguém que te vê como uma pessoa real. Você não precisa se preocupar em decepcionar uma máquina de fazer dinheiro. Arthur sentou-se no sofá, o peso daquela revelação o esmagando. É isso que eu sou, uma máquina de fazer dinheiro. É o que você escolheu ser, disse Mônica, mas não cruelmente. E tem sido bem-sucedido. Sua empresa vale milhões. Seus clientes te respeitam. Seu nome significa algo na indústria. Mas... Ela se sentou em frente a ele. Você já se perguntou para que é tudo isso? Para quem você está construindo este império? Ele não tinha resposta. Ou melhor, a resposta era tão vazia que ele não conseguia verbalizá-la. Depois que Mônica foi embora, prometendo lhe dar uma semana sem interrupções, antes que ele tivesse que enfrentar consequências reais por abandonar sua empresa, Arthur finalmente tomou coragem. Escreveu uma mensagem para Luana simples, direta, apavorante. Oi, sou o Arthur do restaurante. Poderíamos tomar um café? A resposta não veio imediatamente. Arthur passou 2 horas olhando para o celular obsessivamente, como um adolescente esperando que sua paquera respondesse. Quando finalmente vibrou, ele quase o deixou cair. Oi, Arthur. Tenho tempo no sábado à tarde. Tenho um café perto do Parque Ibirapuera.
14 horas. Arthur respondeu tão rápido que nem revisou sua mensagem por erros de digitação. Perfeito. Estarei lá. O sábado chegou com uma lentidão torturante. Arthur trocou de roupa 3 vezes, preocupando-se com algo que nunca lhe importara. Pareceria muito formal, muito casual, como se estivesse tentando demais. Finalmente decidiu por jeans e uma camisa simples, provavelmente a roupa mais informal que usara em público em anos. O café que Luana sugerira era pequeno, aconchegante, cheio de estudantes com laptops e casais conversando sobre xícaras de café que custavam uma fração do que Arthur normalmente pagava. Era perfeito. Ela já estava lá quando ele chegou sentada em uma mesa perto da janela. Sem Mateus desta vez. Apenas ela de jeans e moletom, o cabelo solto sem maquiagem, parecendo cansada, mas real. Oi, disse Arthur, de repente nervoso de uma maneira que nenhuma apresentação de negócios jamais o deixara. Oi, respondeu Luana sorrindo ligeiramente. Você parece diferente sem terno. Eu me sinto diferente, admitiu ele. Melhor ou pior, honestamente, ainda não tenho certeza. Pediram café coado simples para ambos e sentaram-se em um silêncio que era confortável e desconfortável simultaneamente. Como está o Mateus? Perguntou Arthur finalmente. Bem, ele não para de falar sobre o senhor do bolo. Luana riu suavemente. Ele vive perguntando se vamos te ver de novo. E você quer me ver de novo? A pergunta saiu mais vulnerável do que Arthur pretendia. Luana o estudou por um longo momento. Eu não tenho certeza do que estamos fazendo aqui, Arthur. Não acho que sejamos amigos. Mal nos conhecemos e nossas vidas são tão diferentes que... Eu sei. Ele interrompeu. Eu sei. E eu entenderia completamente se você dissesse que aquela noite foi bonita, mas que deveria ficar como um momento isolado. Mas... Ele parou tentando encontrar as palavras certas. Mas aquela noite você me mostrou algo que eu nunca tinha visto. Você me mostrou como é a bondade real, a conexão real, e isso me fez perceber o quão vazia minha vida tem sido. E eu não sei como mudar isso, mas sei que não posso voltar a viver como antes. Luana tomou quase um gole de seu café, processando suas palavras. O que você quer de mim, Arthur? Validação, absolvição, um projeto de caridade para se sentir melhor consigo mesmo. A pergunta foi direta, quase dura, mas Arthur agradeceu. Honestidade, respondeu ele. Alguém que me diga a verdade em vez do que acha que eu quero ouvir. Alguém que me veja como uma pessoa em vez de uma oportunidade de negócio. Alguém que... Sua garganta se fechou. Alguém que me ajude a lembrar como ser humano. Luana suspirou. Eu não posso te salvar, Arthur. Não posso te consertar. Não sou sua terapeuta nem seu projeto de redenção. Eu sei. E eu tenho minha própria vida, meu filho, meus problemas. Não tenho energia emocional extra para carregar os seus. Eu entendo, mas... Ela acrescentou após uma pausa. Eu posso ser honesta com você. Posso te dizer quando você está sendo um idiota. Posso te mostrar como é a vida fora da sua bolha de privilégio. Se isso te ajudar, ótimo. Mas só se você entender que eu não te devo nada. Eu não espero que você me deva nada, disse Arthur. Você já me deu mais do que eu mereço naquela noite. Eles passaram as 2 horas seguintes conversando. Arthur contou-lhe sobre os 3 dias que passara em sua cobertura, sobre cancelar todo o seu trabalho, sobre a conversa com Mônica. Luana falou sobre sua semana, sobre um cliente que a enganara, sobre as preocupações com dinheiro que a mantinham acordada à noite, sobre a alegria simples de ver Mateus aprender coisas novas na pré-escola. Eram mundos completamente diferentes, preocupações incomparáveis, mas havia algo naquela honestidade crua que Arthur achava mais valioso do que qualquer conversa polida em salas de reuniões. Posso te perguntar uma coisa? Disse Arthur quando o café em suas xícaras já havia esfriado. Pode. Por que você aceitou me ver hoje? Você não precisava. Luana pensou por um momento. Porque eu vi algo em você naquela noite. Por baixo de todo o dinheiro do terno caro e da crise existencial. Eu vi alguém que genuinamente queria mudar. E isso é raro. A maioria das pessoas fica presa em suas vidas miseráveis, porque mudar dá medo. Mudar dá pavor, admitiu Arthur. Eu nem sei por onde começar. Comece aqui. Comece sendo honesto sobre quem você é e quem quer ser.
Comece tomando decisões que reflitam seus valores reais em vez das expectativas dos outros. Ela fez uma pausa. O que você realmente quer, Arthur? Não o que se supõe que você deva querer, o que te faria feliz. Ninguém lhe fizera essa pergunta em anos, talvez nunca. Arthur olhou pela janela do café, observando as pessoas passarem. Famílias, casais, amigos, rindo juntos. Vidas comuns cheias de conexões extraordinárias. Eu quero importar para alguém, disse ele finalmente. Não pelo meu dinheiro ou minha empresa, ou o que posso fazer por eles, só porque eu existo. Quero ter alguém que me ligue para perguntar como foi meu dia. Quero ter conversas reais sobre coisas que importam. Eu quero. Sua voz falhou. Eu quero não me sentir tão absolutamente sozinho o tempo todo. Luana estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele suavemente. Então comece a construir isso, uma conexão real de cada vez. E não só comigo, com sua assistente, com sua equipe, com pessoas que você vê regularmente, mas que nunca realmente vê. Pergunte como elas estão, ouça suas respostas, seja vulnerável, seja real, e se ninguém quiser se conectar comigo e se for tarde demais. Nunca é tarde demais, disse Luana com firmeza. Mas você tem que estar disposto a fazer o trabalho. E vai ser desconfortável e difícil, e você vai querer desistir 1000 vezes. Mas se você realmente quer mudar sua vida, tem que se comprometer. Arthur olhou para a mão dela sobre a sua aquele pequeno ponto de contato que significava mais do que qualquer aperto de mão em reuniões de negócios. Você me ajuda? Perguntou ele. Você será essa pessoa honesta que me manterá no caminho, sob certas condições, respondeu Luana. Quais? Que você não tente consertar meus problemas com dinheiro. Que você respeite meus limites. Que você entenda que isto não é e não será uma relação romântica. Ela fez uma pausa. E que quando eu te disser algo duro que você precise ouvir, não fique na defensiva. Eu posso fazer isso, prometeu Arthur. Posso adicionar uma condição. Qual? Que você me deixe ser útil de maneiras que não envolvam dinheiro. Que se você precisar de ajuda com design gráfico, me deixe aprender e te ajudar. Que se o Matheus precisar de alguém para jogar bola, me deixe tentar. Que me deixe fazer parte da sua vida de maneiras reais, não transacionais. Luana sorriu e era um sorriso cauteloso, mas genuíno. Tudo bem, mas eu te aviso. O Matheus é implacável no futebol e você provavelmente não sabe a primeira coisa sobre crianças de 4 anos. Não tenho a menor ideia, admitiu Arthur. Mas eu quero aprender. E naquele pequeno café, com xícaras de café frio entre eles e o barulho da cidade se infiltrando pelas janelas, Arthur Montenegro começou algo que nunca fizera em seus 38 anos, construir uma amizade real, baseada em nada mais do que o desejo mútuo de duas pessoas de ver e serem vistas. 3 semanas depois daquele café, Arthur estava sentado no chão do apartamento de Luana, tentando montar uma torre de blocos com Matheus enquanto o menino lhe explicava pacientemente pela 5ª vez que os vermelhos iam embaixo porque eram mais fortes. Viu assim, dizia Matheus, tirando o bloco azul que Arthur acabara de colocar. Os azuis são para cima. Ah, claro, os azuis para cima, repetia Arthur com uma seriedade que fazia Luana, trabalhando em seu laptop, na pequena mesa da sala de jantar, sorrir sem levantar o olhar. Essas 3 semanas foram as mais estranhas e transformadoras da vida de Arthur. Ele voltara ao trabalho, mas diferente. Agora almoçava com Mônica, perguntando sobre seus filhos. Começara a ter reuniões mensais com todos os funcionários, não apenas executivos. Descobrira que o zelador de seu prédio se chamava Fernando e tinha 3 netos, que a mulher que limpava seu escritório estava estudando enfermagem à noite, que seu contador tinha um senso de humor sarcástico que Arthur nunca notara em 10 anos trabalhando juntos. Mas, principalmente, ele estivera aqui, neste pequeno apartamento de 2 quartos na Vila Matilde, brincando com Matheus, conversando com Luana, aprendendo o que significava estar presente na vida de alguém sem agenda oculta. Mamãe, posso mostrar para o Arthur meu desenho? Perguntou Matheus de repente, abandonando os blocos. Claro, meu amor. Matheus correu para seu quarto e voltou com um papel cheio de rabiscos coloridos. Entregou-o a Arthur com orgulho.
O que é? Perguntou Arthur, estudando seriamente o que parecia ser uma mistura de círculos e linhas sem padrão discernível. É a minha família, explicou Mateus, apontando para os círculos um por um. Esta é a mamãe, este sou eu, este é o gato que eu quero ter um dia. E este... Ele apontou para o círculo maior com um sorriso enorme. Este é você. Arthur sentiu algo apertar em sua garganta. Eu estou na sua família. Sim, porque você vem muito aqui e brinca comigo e ajuda a mamãe com o computador dela e divide comida com a gente. É isso que a família faz. Arthur olhou para Luana, que parara de trabalhar, e os observava com uma expressão suave. Ela encolheu os ombros como quem diz, são as regras de um menino de 4 anos, não as minhas. É o melhor desenho que eu já vi, disse Arthur, sua voz embargada de emoção. Posso ficar com ele? Sim. Você pode colocar na sua casa grande, assim você não se sente sozinho. A inocência das palavras atingiu Arthur diretamente no peito. Este menino de 4 anos o entendera melhor do que qualquer adulto em sua vida. Mateus? Por que você não vai lavar as mãos para o jantar? Sugeriu Luana suavemente. O Arthur vai ficar para jantar, perguntou o menino com esperança. Arthur olhou para Luana, que assentiu com um pequeno sorriso. Sim, eu fico, respondeu Arthur. Eba! Mateus correu para o banheiro, deixando-os sozinhos. Você não precisava, começou Luana. Eu sei, mas eu quero. Arthur se levantou do chão, guardando cuidadosamente o desenho em sua carteira. Posso ajudar com alguma coisa. Pode pôr a mesa. Você já sabe onde ficam os pratos. E Arthur sabia. Ele aprendera a geografia deste pequeno apartamento nessas 3 semanas. Sabia que os pratos estavam no armário da esquerda, que os talheres estavam na segunda gaveta, que era preciso ter cuidado com a porta da geladeira, porque ela emperrava um pouco. Sabia que Luana tomava seu café puro de manhã, mas com leite à tarde. Sabia que Mateus não comia brócolis, não importava como o preparassem. Sabia que havia um vazamento no banheiro que Luana não podia pagar para consertar, então ele aprendera a ignorar o som da água pingando de madrugada. Ele sabia tantas coisas pequenas e insignificantes que, de repente, eram as coisas mais importantes de sua vida. Eles jantaram juntos. Macarrão simples com molho de tomate, que Luana fizera do zero pão, que Arthur trouxera de uma padaria no caminho, salada que Mateus prometeu comer, mas acabou alimentando secretamente um gato imaginário debaixo da mesa. Meu chefe me ofereceu um projeto grande hoje, disse Luana enquanto recolhiam os pratos. Mateus já estava na sala assistindo seu programa favorito antes de dormir. Sério, isso é incrível. É para uma rede de lojas. Bom dinheiro. O suficiente para... Ela parou. Suficiente para quê? Para consertar o vazamento. Para comprar sapatos novos para o Mateus em vez de usados. Para parar de ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar seus remédios quando ele fica doente. Sua voz falhou ligeiramente. Para respirar um pouco. Arthur sentiu aquele impulso familiar de consertar tudo com dinheiro. Poderia pagar para consertar o vazamento agora mesmo. Poderia levá-la para comprar tudo o que ela precisasse para Mateus. Poderia fazer suas preocupações financeiras desaparecerem com um cheque. Mas ele aprendera nessas 3 semanas que não era isso que Luana precisava dele. Você vai fazer um trabalho incrível, disse ele em vez disso. E quando você tiver esse dinheiro, vai se sentir muito melhor porque foi você que ganhou. Pelo seu talento, pelo seu trabalho duro. Luana o olhou com surpresa e algo que parecia orgulho. Você está aprendendo. Eu tenho uma boa professora. Eles terminaram de limpar em um silêncio confortável. Então Luana levou Mateus para a cama. Arthur podia ouvir suas vozes da sala. Luana lendo um conto sobre um dinossauro que tinha medo do escuro. Quando ela voltou, Arthur estava na pequena varanda do apartamento olhando a cidade. Era uma vista completamente diferente da de sua cobertura. Não glamourosa, não impressionante, mas real. Ele podia ver a vida acontecendo nas janelas vizinhas, famílias, jantando juntas, pessoas rindo, conexões genuínas se desenrolando em espaços pequenos. No que você está pensando? Perguntou Luana, juntando-se a ele na varanda.
Em como há um mês eu comemorei meu aniversário no restaurante mais caro da cidade, cercado por 30 cadeiras vazias. E esta noite eu jantei macarrão simples em uma mesa para três com vocês. E esta noite foi infinitamente melhor. Luana sorriu. O macarrão estava um pouco salgado. Estava perfeito. Tudo isto é perfeito. E eu falo sério. Luana, eu. Ele parou. Deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Passei 38 anos perseguindo coisas que achei que me fariam feliz. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. E eu consegui tudo. Construí um império e me senti mais vazio do que nunca. Ele fez uma pausa escolhendo as palavras com cuidado. Então veio aquela noite, a pior noite da minha vida, o momento em que percebi que não tinha ninguém. E você apareceu. Você e o Mateus. Não porque eu era importante, ou rico, ou bem-sucedido, mas porque você viu um ser humano sofrendo e decidiu ajudar. Qualquer um teria feito o mesmo, disse Luana suavemente. Não, não teriam. 30 pessoas confirmaram que viriam ao meu aniversário e nenhuma apareceu. Mas dois estranhos que não me conheciam decidiram ficar. Você sabe o que isso significa para mim. Luana o olhava com aqueles olhos que sempre pareciam ver mais do que ele dizia. Significa que havia bondade no mundo que não podia ser comprada, continuou Arthur. Significa que havia conexões reais possíveis se eu estivesse disposto a ser vulnerável. Significa que eu merecia amor não pelo que eu podia dar, mas por quem eu era. Sua voz falhou. E nessas 3 semanas, vocês me ensinaram o que é ter uma família. Não uma família biológica, não uma família obrigatória, mas uma família escolhida. Pessoas que decidem aparecer para você porque genuinamente se importam. Arthur, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Eu só preciso que você saiba que vocês mudaram a minha vida. Você e o Mateus me salvaram de me tornar meu pai, de desperdiçar minha existência perseguindo coisas vazias. Vocês me mostraram o que realmente importa. Luana tinha lágrimas nos olhos. Agora eu tenho algo para vocês, disse Arthur de repente, tirando um envelope do bolso. Não é dinheiro, ele acrescentou rapidamente ao ver a expressão cautelosa de Luana. É algo diferente. Ela pegou o envelope e o abriu. Dentro havia documentos legais. O que é isto? É um contrato de trabalho para a Luana Designs como a designer gráfica oficial da minha firma de consultoria e de todos os meus hotéis. Salário estável, benefícios, plano de saúde que inclui o Mateus. Não é caridade. Ele se apressou em acrescentar. É um trabalho real. Precisamos de um designer. Seu portfólio é incrível. Mostrei seu trabalho para minha equipe sem dizer quem você era e todos ficaram impressionados. Luana olhava para os documentos com as mãos trêmulas. Mas há uma condição, continuou Arthur. Qual? Que você mantenha sua liberdade, que possa continuar pegando projetos freelance, que trabalhe de casa para estar com o Mateus, que nunca sinta que eu te devo algo ou que você me deve. É apenas trabalho por talento real, nada mais. Lágrimas caíam livremente pelas bochechas de Luana agora. Arthur, isto é, eu não sei se posso aceitar. Você pode e deve. Não por mim, pelo Mateus, por você. Porque você merece estabilidade, porque seu talento merece ser reconhecido e compensado apropriadamente. Porque mães solteiras que trabalham duro não deveriam ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar remédios. Luana o abraçou então tão forte que quase o deixou sem ar, e Arthur a abraçou de volta, sentindo que finalmente, depois de 38 anos, entendia o que significava estar completo. Obrigada, ela sussurrou contra seu ombro. Obrigada por nos ver, por se importar, por aparecer. Obrigado por me deixar, respondeu Arthur, por ser paciente comigo, por me ensinar que há mais na vida do que planilhas e acordos comerciais. Eles se separaram ambos enxugando as lágrimas e rindo um pouco da intensidade emocional do momento. Então, você aceita? Perguntou Arthur. Eu aceito, disse Luana, mas sob uma condição. Qual? Que você pare de dizer que nós te salvamos.
Porque a verdade é que você também nos salvou. Você me lembrou que vale a pena arriscar o coração, que a bondade existe mesmo em lugares inesperados, que o Mateus merece ver modelos de homens bons em sua vida. Ela fez uma pausa. E você me mostrou que as famílias são construídas, não apenas herdadas. Que o amor pode aparecer nos lugares mais improváveis. Que nunca é tarde demais para começar de novo. Arthur sentiu algo se expandir em seu peito, algo quente, algo real. Então fizemos isso juntos, disse ele. Nós nos salvamos mutuamente. Sim, concordou Luana. Juntos. Naquela noite, quando Arthur finalmente voltou para sua cobertura, ela não parecia uma prisão dourada. Porque na parede de seu escritório agora estava pendurado o desenho de Mateus, uma família de círculos e linhas que incluía um círculo grande com seu nome. Em sua geladeira havia fotos dos três no parque tiradas com o celular de Luana. Em sua agenda, as sextas-feiras estavam marcadas como Noite do Macarrão e os domingos como Futebol com o Mateus. Sua vida ainda tinha a cobertura, os carros, a empresa de sucesso, mas agora tinha algo mais. Tinha Luana lhe enviando mensagens no meio da manhã para reclamar de clientes difíceis. Tinha Mateus ligando para ele toda noite para dar boa noite. Tinha planos para o fim de semana que não envolviam fechar acordos, mas construir castelos de blocos. Tinha uma família escolhida, conexões reais, amor que não tinha preço. E enquanto adormecia, naquela noite, Arthur pensou naquele jantar de aniversário, de apenas 3 semanas atrás. 30 pessoas que não apareceram, 30 cadeiras vazias que representavam tudo o que estava errado em sua vida. Mas 2 estranhos que apareceram, 2 pessoas que viram sua humanidade quando ele mesmo a havia esquecido, 2 corações que decidiram que ele merecia bondade sem condições. E essa decisão, esse pequeno ato de compaixão de Luana e Mateus, havia mudado tudo. Não foi a história de um milionário salvando uma mãe solteira pobre. Foi a história de 2 pessoas quebradas. Uma por excesso de dinheiro e nenhuma conexão, outra por falta de dinheiro. Mas excesso de responsabilidades, que se encontraram no momento exato em que ambos precisavam se lembrar de que a humanidade real ainda existia. Foi a história de como o amor, o real, o que importa, não se compra nem se vende. Constrói-se. Um dia de cada vez, uma conversa honesta de cada vez, um macarrão salgado de cada vez, um desenho de círculos de cada vez. E enquanto Arthur adormecia com o desenho de Mateus em sua mesa de cabeceira, ele soube que finalmente tinha a resposta para a pergunta que o atormentara por 38 anos. Quem era ele sem o dinheiro? Ele era um homem capaz de amar e ser amado. Era um amigo que aparecia quando importava. Era parte de uma família que o havia escolhido e que ele havia escolhido de volta. Ele era suficiente. E isso, ele descobriu, era tudo o que ele sempre precisara.